Professor Gaúcho, no último encontro que nós tivemos, o senhor falou sobre bioativo e eu recebi algumas perguntas, né, a respeito de exemplos do que são bioativos. O senhor pode falar um pouco mais para a gente sobre isso? Pois não, veja o seguinte, vamos começar considerando o bioativo dessa forma mais ampla, obviamente que contempla os bioativos definidos na Anvisa. Então, dos bioativos definidos na Anvisa, que são aquelas substâncias que têm origem em alimentos consumidos regularmente, nós poderíamos citar todos os produtos fenólicos, como o resveratrol, os flavonoides, como quercetina, canferol, não se esgotam nesse, mas todos esses produtos análogos, né, que têm essa origem. Aí nós teríamos um outro grupo, os fitoterápicos, embora sejam medicamentos, né, tem fitoterápico que não é considerado medicamento fitoterápico, é um produto tradicional fitoterápico. Então nós temos aí como constituinte desses produtos bioativos diversos, né? Nós temos as fibras alimentares, né? É um tipo de bioativo. Nós temos produtos que vão interferir na microbiota, que está muito na moda, né? Então, aí estão esses exemplos, né, de uma maneira bem geral, do que nós vamos abordar. Suplemento para academia, musculação, é considerado um bioativo? Sim, o suplemento alimentar. Vejam que a diferença da nutriacognosia, ela não se preocupa muito com o regulatório. O que não for medicamento vai ser um bioativo. É interessante, por exemplo, cafeína. A cafeína é um bioativo que deve procurar um psicólogo para resolver o seu problema de personalidade. Porque a cafeína, ela é bastante didática, esse exemplo. A cafeína encontra-se fazendo parte de medicamentos para gripe, né, com resfriados. Muitos deles têm cafeína como parte da composição, está como medicamento. E nós temos a cafeína que é empregada na academia, como você falou, né, questão de massa molecular, é empregada para perda de peso, termogênico. Vejam, tem horas que ela alega uma determinada função. Se ela alega uma certa propriedade farmacológica, mas não dá provas segundo o nível de exigência, segundo os critérios da agência regulatória, que no Brasil é a Anvisa, ele vai ser registrado sempre como bioativo. Se não deu os testes que comprovam que cafeína, você pegaria um grupo de pessoas, administraria cafeína e veria se dentro desse grupo existem pessoas que vão perder peso efetivamente. Apesar de existir todo um mecanismo que justifique isso, é preciso fazer um teste, segundo os critérios da agência regulatória, que demonstre a propriedade alegada. A cafeína, quando está lá, presente no medicamento, ela alegou uma propriedade vasodilatadora, vasoconstritora, etc., etc. Ela auxilia, diminui a dor. Então, nós vamos administrar a pacientes voluntários que estão com dor, e vamos verificar se a cafeína contribui para diminuir a dor. Então, não basta ter um mecanismo que explique a propriedade alegada. É preciso ter provas de acordo com o órgão regulatório. Uhum. Né? E a respeito do curso que o senhor está gravando, né, houve um interesse, porém a gente ficou com uma curiosidade a respeito dos conteúdos. Dos conteúdos. Veja o seguinte, a proposta da nutriacognosia, com essa questão da universalidade, o olhar que a gente chama nutriacognóstico, vai exigir que o profissional, primeiro, seja suficientemente hábil, né, considerando a questão de tirar do paciente certas informações. Então nós teremos temas que vão abordar a psicologia desse momento. Quando a gente trata no âmbito molecular, aparecem certos temas que são imprescindíveis. Hoje nós sabemos o impacto dos grupos que vão pegar o bioativo ou o fármaco e do exterior da célula e jogar para dentro da célula. Isso é um tema que pouco abordado nos cursos de graduação, né? Nós vamos
trazer esse tema. Uma coisa pouquíssimo abordada são os mecanismos de biotransformação. Como que esse bioativo ele é trabalhado no organismo? Não é só o mecanismo de ação. Isso é muito pouco, isso é o final. Então nós vamos tratar o bioativo desde a absorção, biodistribuição, biotransformação, excreção, sobre todos esses aspectos. Vamos abordar o que eu preciso fazer se eu desconfio que esse paciente possa ter um efeito adverso do meu bioativo. O que eu preciso clinicamente e laboratorialmente levar em consideração? Então tem que ser um planejamento de monitorar o paciente até mesmo em nível de laboratório, marcadores daquilo que eu quero e daquilo que eu não quero. Isso tem que ser investigado no laboratório clínico. Hoje, por exemplo, sabe-se que as pessoas, olhando funcionalidades do organismo, são diferentes. Tem a genética, e nós temos hoje o aspecto da genética. Genética, né, do paciente faz com que ele seja um indivíduo diferente do outro. Então, vamos abordar essa questão também. A microbiota. Hoje se sabe que a biodisponibilidade da qual falávamos, de fármacos e bioativos, depende de organismos que não são nossos. Quer dizer, são nossos porque estão aqui dentro. Na microbiota tem várias bactérias que podem mexer na biodisponibilidade e, consequentemente, na efetividade do meu produto. Então, vamos abordar esses impactos da microbiota na biodisponibilidade. Enfim, muita coisa que hoje é tratado isolado, nós vamos trazer isso tudo para um tratamento no mesmo momento, na hora de você prescrever. É outra coisa. A questão da concomitância assume caráter maior na importância quando a gente considera os pacientes que fazem uso de medicamentos, de medicamentos destinados às doenças crônicas. Isso porque ele vai tomar aquele medicamento o tempo todo. Então, a exposição desse paciente a uma concomitância é muito grande. E é um paciente, às vezes, que pela sua própria doença está muito susceptível à mídia. Ele faz, às vezes, apelo ao uso de bioativos como uma complementaridade a medicamento. E isso, nós vamos dedicar uma boa parte à questão. Inclusive, o aluno vai se planejar o seu método para prever eventuais interações, considerando as doenças crônicas mais frequentes. Não seriam nem mais frequentes. Os medicamentos mais vendidos, hoje a gente sabe que dentre os 9 medicamentos mais vendidos, 6 são destinados às doenças crônicas. Os mais vendidos, ou seja, a probabilidade de você receber no seu consultório um paciente com doença crônica é muito grande, particularmente quando ele vai querer perder peso. Essa consequência essa vontade de perder peso pode ser consequência exatamente de manifestação de uma diabetes, ele está ganhando peso. A perda de peso pode estar associada, a necessidade de perda de peso pode estar associada a uma doença crônica. Então, essa é uma situação que nós vamos trabalhar bastante. Sr. Gaúcho, eu queria agradecer ao senhor pela presença, obrigado pelo esclarecimento e desejo sucesso aí no seu curso. Obrigado.